Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a esse espaço que é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Hoje eu vou trazer uma informação muito importante para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é algo curioso, mas é algo que vai assim trazer todo um despertar de consciência e vai te ajudar a evitar obsessões, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fantasmas. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, né? Já chega deixando o like, isso ajuda muito a gente a mostrar a relevância do canal. Se inscreva caso você não seja meu inscrito. Seja muito bem-vindo se é a primeira vez que tá me vendo, tá? Caiu de paraquedas aqui? Gratidão e seja bem-vindo aí ao nosso canal que fala de espiritualidade de uma maneira livre, tá? Quando a gente fala de fantasmas, a gente lembra muito dos fantasmas dos filmes, né? Assusta um pouquinho a gente. A ideia, por exemplo, de que tem um fantasma próximo de você agora não te assombra? Segundo o Livro dos Espíritos de Kardec, existem espíritos em todo lugar. Então, sim, sempre tem um espírito ali, próximo de você. Seja um espírito de um desencarnado, seja um elemental, seja uma divindade, seja o seu anjo de guarda, né? Sempre tem ali uma entidade espiritual. E é normal, tá? Onde você estiver, vai ter ali uma entidade. O problema são as entidades que, por algum motivo, não se desapegaram da matéria. Tá? Esse é o problema. Por quê? Quando o espírito ele tem consciência de que ele está num outro plano de existência, ele não vai te atrapalhar, porque ele está vivendo a vida dele lá. Sim, mesmo pós-morte, existe uma vida. Só é diferente da vida que nós vivemos aqui. Só que alguns espíritos, eles ainda não fizeram completamente essa passagem, que é o que a gente chama de fantasma, alma penada, que são aqueles espíritos que estão presos, por alguma forma, a esse plano. Então, eles nem estão do lado de lá 100% e nem estão do lado de cá, porque já não tem mais um corpo. Seja por vícios, então, por exemplo, espíritos de viciados, espíritos de drogados, seja, por exemplo, por vingança, espíritos que foram assassinados, espíritos que se sentiram injustiçados com a vida, espíritos muito apegados ao dinheiro, aos bens materiais, tudo que for desse mundo e por algum motivo o espírito não se desprendeu, mantém ele preso aqui, mantém ele conectado aqui. Esse é um ponto importante que a gente tem que entender. Então esses espíritos, eles são perigosos, por quê? Porque eles, por estarem conectados aqui, eles conseguem interferir na matéria. Por estarem conectados aqui, eles estão com a consciência turva. Então a mera presença deles no ambiente pode trazer desequilíbrios. Então não é qualquer espírito ou entidade espiritual que vai prejudicar o encarnado, mas aquela que continua conectado à matéria mesmo no mundo espiritual, essa pode ser prejudicial. E, geralmente, o médium vidente, principalmente aquele que ou não desenvolveu completamente a sua mediunidade, ou não tem muito estudo, visualiza essa classe de espíritos. Porque não pensa vocês que o médium vidente ele vê as coisas a toda hora, não, tá? Não é assim que funciona. A clara evidência até há essa possibilidade. Mas, de modo geral, o médium vidente ele vê coisas em circunstâncias específicas. Então, se ele está desenvolvendo, ou se ele não é desenvolvido, mas tem latente essa mediunidade, inclusive, gente, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo mais assuntos assim de mediunidade, desenvolvimento espiritual aqui no canal, tá? Ele, de vez em quando, ele vê. Só que quando você vê vultos, quando você vê espíritos assim vagando, evitem ter uma reação. E esse é o ponto desse vídeo que eu quero trazer para vocês. Geralmente, nós somos muito egóicos. Então, quando a gente tem uma manifestação espiritual, a gente tem uma reação muito exagerada. Ai, meu Deus, tem um fantasma ali, tem um espírito ali, eu vi uma mulher toda desgrenhada ali, eu vi um homem sem braço ali, eu vi um homem segurando a cabeça ali. Sabe essa reação? Isso é perigoso. Por quê? Porque chama a atenção do fantasma, do espírito, do obsessor, da alma penada para você. E aí é que tá o ponto. Porque, por exemplo, ele tá vagando ali. Você é só mais uma pessoa que não o vê. Se ele perceber que você viu, e se ele tá muito conectado à matéria, ele vai se aproximar de você. Vou te dar um exemplo. O Joaquim, né, esse é um nome fictício, só para vocês entenderem o contexto. Ele faleceu. Só que ele não sabe que faleceu. Ele é muito apegado à matéria, não acredita no mundo espiritual. E ele tá vagando porque ele tenta conversar e ninguém escuta, ninguém vê, ninguém dá ideia para ele.
Ele se sente rejeitado. E de repente a Mariazinha estava ali de boa, olhou, ela tem uma mediunidade de dividência, mas não tá com aquilo desenvolvido, não tem conhecimento espiritual, olha pro Joaquim e vê ele e fala, meu Deus, tem um homem ali. Quando ele percebe que alguém viu ele, o que ele vai fazer? Vai tentar conversar com você, bonita. Vai tentar conversar com você, bonito. E aí que tá o problema. Se você, principalmente se você não tem conhecimento para encaminhar esse espírito, se você não sabe o que fazer, começa-se ali um processo de obsessão. Isso no caso, tadinho, do Joaquim, que é só uma alma vagando, que não é uma alma perigosa, mas pode se tornar perigosa por causa do padrão vibratório dele em desequilíbrio. Agora, existem entidades trevosas, seres trevosos. O Joaquim ficou 20 anos nessa situação. Ele virou ódio e rancor puro. Se ele vê você, e ver que você identifica, ele vai te atacar. Pode ter certeza disso. Então, gente, se vocês estão num bar, principalmente em locais muito carregados, por exemplo, como bar, motel, prostíbulos, hospitais, cemitério, locais naturalmente mais densos, energeticamente falando, se viu um espírito, passa reto e finge que não viu. Não esboce nenhuma reação, né? E aí depois, se você quiser, faz uma prece numa igreja, num terreiro, mas não esboce reação, porque isso pode trazer casos gravíssimos de obsessão, tá? Desde obsessões involuntárias, onde o espírito tadinho só tá perdido, até ataques espirituais de espíritos mais negativos, tá? Esse é um ponto importante. Agora, se você é um sacerdote, um pai de santo, uma mãe de santo, um bruxo, uma bruxa, e sabe o que fazer, talvez esse espírito possa ser encaminhado por você. Mas se não é o seu caso, está começando a espiritualidade agora, não tem desenvolvimento para isso, passa reto. Viu o fantasma, viu o espírito, finge que não tá vendo. Esse é um conselho assim de um bruxo velho para você, de um bruxo que está há muitos anos, há 10 anos dentro da bruxaria, sou sacerdote de Umbanda, tem 7 anos que eu tô nessa caminhada da Umbanda, tem terreiro aberto, sabe? Faço magia todos os dias, ensino magia aqui todos os dias e muitas vezes eu vejo o espírito e passo reto. Quando o mentor diz que eu posso ajudar, quando por algum motivo, né, eu sei que eu posso encaminhar, que aquele espírito tá vindo pedir ajuda, eu faço. Mas às vezes mesmo eu finjo que não tô vendo, tá? Isso é muito importante, porque não é que você viu o espírito que ele é seu, é só a sua mediunidade. A mediunidade é um ato espontâneo, tá? É um dom espontâneo seu. Curioso demais. Você sabia disso? Comenta aqui embaixo se você sabia disso. E um adentro, né, que eu acho assim que é uma informação importante também. Em dias de chuva, se a sua casa for de frente para a rua, fecha a janela. Fecha a porta. A janela você pode até deixar aberta, tá? É muito bom deixar a energia da chuva entrar dentro de casa, mas a janela, a porta não. Principalmente a porta da rua. Sabe por quê? É só uma curiosidade que eu acho que cabe dentro do que a gente está falando desse vídeo. Certos espíritos não sabem que estão desencarnados, né? E eles não têm guarda-chuva. Quando chove, o que você acha que eles fazem? Eles vão buscar uma guarita, eles vão buscar um lugar para se esconder. E a porta que está aberta, muitas vezes, pode ser o caminho que ele entra. Então, aquele espírito que estava vagando ali, ele pode entrar dentro da tua casa. Então, se você mora de frente para a rua, se a porta da sua casa dá para a rua, em dias de chuva, mantenha essa porta fechada. Se bem com a violência que a gente está hoje em dia, a gente deve manter sempre fechada. Mas a janela você pode deixar aberta, mas a porta, de que se você mora de frente para a rua, mantenha fechado, porque o espírito ele pode entrar na sua casa. Inclusive pode ser a varanda da sua casa, pode ser dentro da sua casa. Ele vai esconder da chuva, pode gostar dali e ficar. Eu sei que é curioso, parece brincadeira, mas é sério, tá, gente? Dá vontade de rir, mas é um negócio sério. Essas pequenas coisas podem gerar obsessão. E eu já vi casos de obsessões começarem assim. Pra vocês terem uma ideia, eu já vi casos de obsessão começarem assim no ponto de ônibus. Um espírito estava vagando, cismar com uma pessoa específica. Aí danou, aí já era. Então, é curioso, né? Comenta aqui embaixo se vocês sabiam disso e já viu. Viu um espírito na rua, passa reto e finge que não viu. Não esboça a reação, não comenta na hora, não muda o gesto. Só continua fazendo o que você estava fazendo. Sai de perto ali, porque provavelmente aquele lugar está carregado, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau!